nada mais importante do que a gente não se calar nesse momento. A gente sempre tá aqui, o meu programa, o seu programa, sempre foi um jeito da gente falar das coisas que a gente se indigna, mostrar nossos pontos de vista e mostrar pra todo mundo que a gente tem voz ativa e a gente sabe cobrar o que a gente tem de por direito. E nada mais é do que todo esse cenário que tem se montado no Brasil, mesmo com toda a pandemia, mostrando que a gente tá correndo atrás. E eu tô muito orgulhoso e muito triste ao mesmo tempo com essas manifestações que estão acontecendo. Eu tô orgulhoso por quê? Porque novamente nós estamos nos levantando contra aqueles que nos fazem mal. Nós estamos novamente nos levantando contra o genocídio, contra o preconceito, contra tudo de ruim que o Estado e o racismo representam. Mas eu tô muito triste porque a gente tá tendo que de novo fazer isso. A gente tá tendo que se manifestar novamente, a gente tá tendo que se pronunciar novamente em pleno 2020, cara. E é com essa pequena frase que eu vou iniciar esse programa de hoje. Que eu quero que as pessoas que logo quando derem play, eu quero que elas entendam qual é o sentimento que eu quero passar com todos esses ocorridos que estão acontecendo. E para conversar junto comigo, não poderia faltar meu grande amigo e podcaster, Wesley Faustino. Oi, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui de volta, né? Segunda vez podendo participar do Taurus Cast. Como é que você tá, Porão? Tudo bem? Como é que tem sido sua quarentena? Tá andando, cara. Problemas, né? A mente procura fugas de jeitos inesperados, mas bem-vindo de volta. Tu sabe que na minha plataforma tu sempre vai ter voz e eu tenho certeza que um dia eu ainda vou ir na tua. Não, aí eu já te convidei. A gente só tem que sentar e organizar isso, mas você é bem-vindo. Sim. No final dessa gravação a gente confirma. Exato. Eu tô há 3 meses, já fiz mais de 3 meses que eu tô em casa, já. Tá cansativo já, assim, mas né, nesses 3 meses em casa, muita coisa aconteceu, né? No cenário político brasileiro, a própria situação da pandemia que tá aí, e o levante novamente da hashtag Black Lives Matter. Eu acho que como está mais quente, foi nas últimas semanas. Nas últimas semanas não, porque vamos colocar, como a gente tá gravando hoje, eu tenho a oportunidade, porque eu gravei um Fora da Caixa essa semana e não consegui falar disso. Aconteceu sábado, dia 12, né, dia dos namorados, que morreu mais um homem negro baleado pelas costas por policiais brancos em uma loja de departamento americana na cidade de Atlanta. A loja foi incendiada e, mais uma vez, a coisa ainda tá quente. No Reino Unido, se você for em Londres, tá bem dividido, manifestações antirracistas, contra fascismo. No Brasil não tá diferente também, assim. Você vê que em São Paulo, em algumas capitais, continuam as pessoas indo a ruas, monumentos sendo protegidos. Então, acho que é uma discussão que ainda a gente vai render ainda algumas semanas, né? Vai ficar em pau. Cara, sempre é uma coisa que eu gosto de comentar aqui sobre aspecto político, né? Já fiz vários programas sobre isso. Mas esse período de quarentena tá impossível gravar qualquer coisa, cara. E isso tá me deixando com puta de um medo. Porque eu sento pra gravar e já aconteceu outro escândalo maior que o anterior. E quando eu sento pra gravar, aconteceu um pior ainda. Tô falando, né, que mais um homem negro morreu em Atlanta. Eu acho que foi essa semana ainda, um homem negro foi preso injustamente porque ele tava dirigindo um carro e ele tinha o cabelo pintado de louro. Sim, o Gabriel, exato, isso mesmo. Assim, não sei, sabe, se o período da quarentena as coisas, eu acho que a possibilidade de a gente estar focado, todo mundo numa mesma direção, possibilita todo mundo estar dando para as mesmas causas. Fico pensando que numa situação de não quarentena, aqui o movimento Black Lives, esse levante, assim, o alcance virtual que teve, que todo mundo não estaria em casa, que o que eu até conversei isso no Fora da Caixa, o hashtag é um movimento que tem há muito. E sempre a gente tem essas oscilações da importância, da visibilidade da hashtag da causa, principalmente quando morre uma pessoa negra nos Estados Unidos. No Brasil, ano passado, a gente teve a morte da Agatha, a gente teve o acidente de Paraisópolis, a gente teve N coisas. A hashtag ainda estava ali. Sabe quem sempre usou essa hashtag nesses mais de 10 anos? Para os negros. Cantores de R&B, eles sempre colocavam lá no álbum, em uma música. Essa hashtag não morreu para quem é preto nos Estados Unidos. Mas a pauta, ela veio à tona com muita força agora, sabe? Eu adoro o movimento. Enquanto um homem negro, eu acho que isso, para nós, é importantíssimo estar ali. Significa muito, muito, muito mesmo. Mas tudo que vem à tona também gera outras discussões, né? Porque, assim, não sei você, mas a gente se deparou com muitos absurdos na internet antes da manifestação do Black Lives Matter, desse levante, né? O quão racistas as pessoas são e quão contra a luta pelos direitos e igualdade as pessoas são. E se você sentiu muito isso, assim? Cara, eu senti principalmente a ignorância das pessoas, e eu não vou dizer que a maioria foi ignorante. Algumas pessoas foram ignorantes, a maioria foi desonesta mesmo, puxando White Lives Matter, puxando All Lives Matter. E as pessoas... cara, é de uma estupidez, uma desonestidade com a população preta, que é a população que mais morre no mundo inteiro por culpa do Estado, é algo, cara, inacreditável. Assim, nos Estados Unidos eu vi muitas manifestações
de pessoas pró-Trump falando All Lives Matter, criticando a luta. Você vê que a pessoa, aquele grupo de pessoas, aquela parcela da população, nitidamente não entende o que é a luta antirracista. Porque não se trata de conjugar que vida é mais importante. A gente tá discutindo uma coisa muito mais profunda, que é o racismo. Por isso todas as vidas pretas importam, porque são as pessoas pretas que estão morrendo. Mas no Brasil você também tem todas as vidas importam. Quantos artistas não falam isso? Quantas pessoas ao nosso redor não acham que todas as vidas importam e ficam tentando deslegitimar essa causa? Mas é puro desentendimento. Mas o que mais me chocou nessa semana, Torão, vou falar a verdade, não é nem essas pessoas pró-Trump, pró-Bolsonaro que não entendem a luta antirracista. São as pessoas que estão na luta antirracista e acham que a entendem. Porque eu vou fazer um desabafo aqui. Eu posso? Pode, claro. Uma das coisas que, por eu ser um homem negro, minhas redes sociais foram lotadas de mensagens de amigos. Mensagens de conforto, mensagens de perguntando se eles viam uma matéria sobre racismo, necropolítica, mandava. O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso? Me explica isso aqui. Não é um problema, eu fico muito feliz de ver as pessoas interessadas, mas eu acho que elas têm que entender que as pessoas negras que estão no seu convívio não são a porta-voz de toda uma comunidade. Nós não somos o porta-voz de todos os outros. Além de que é sobrecarregar com conteúdos muito pesados, saca? Que você já sobrecarregado todo dia e você não tem como você não se ver naquela posição. Você não se vê na pessoa. Sabe o que eu acho, assim? Exato, porque assim, essa pessoa que tá com essas dúvidas, que quer encher meu inbox pra mostrar que ela se importa com a causa racista e ela é antirracista, ela tem que lembrar primeiro que ela tá virtualmente ali. Aquilo ali não significa, aquela luta ali virtualmente não significa muita coisa. Ela tem que mudar o dia a dia dele, é corrigir o pai dela e a mãe dela na sala de estar se eles forem racistas, é corrigir o seu namorado com um comentário no restaurante, é corrigir sua roda de amigos, é olhar se no seu emprego tem um chefe branco, um chefe negro, se tem coordenadores negros, se tem mulheres negras ali em cargos que não sejam faxina e segurança. Esse tipo de senso crítico que eu espero deles, não é uma mensagem inbox. Por quê? Porque as dúvidas deles eles podem jogar num Google ali, ó, quantos atores incríveis a gente tem, Fanon, Angela Davis, a gente tem muitas pessoas incríveis que podem tirar essas dúvidas deles. Mas o que eles têm que fazer por nós, enquanto pessoas brancas que querem se aliar à luta antirracista, é seguir pessoas pretas que estão na luta e estão produzindo e estão fazendo coisas, literatura, cinema, sabe? É essa que é o seu papel de inspiração, é seguir, é entender, é parar, é ouvir. Não é encher meu inbox dos meus amigos, não é pedir que a gente faça palestra, eu vou fazer uma live, você pode participar? Assim, eu entendi todo o interesse e pareceu muito legal na semana, mas e agora que o hype passou? Cadê toda essa galera no meu Twitter discutindo comigo, o Gabriel, essa semana que eu precisei? Não tinha ninguém levantou um quadradinho preto pra mim, ninguém colocou uma postagem, mandou inbox no Instagram, ninguém quer saber mais da pauta antirracista porque passou. Mas pra gente que é preto, isso é há 10 anos a gente tá no Black Lives Matter, há 10 anos a gente tá vendo pessoas morrerem. Não é simplesmente um levante incrível e virtual, eu quero que seja real. Pra mim, essas manifestações, tudo isso, enquanto pessoa preta, é incrível ver as pessoas pretas na rua, mas eu quero que seja mais real pras pessoas que estão tentando se aliar à luta, sabe? Que elas sejam sinceras com elas, porque isso dói muito na gente que é preto, ver o interesse, um oportunismo de, ocupa minha rede aqui que tem 1,7 milhões de seguidores como espaço. Sério, vamos combinar assim. Parece que muita gente descobriu o racismo nessa semana com a morte do George Floyd. Parece que muita gente descobriu como, nossa, Wesley, como é difícil, né? Nossa, como é que você dá conta? Que isso, cara? E tem gente que ainda nem descobriu, né, cara? Não descobriu, assim. Lógico que tem muitos pontos positivos. A gente mudou, a gente deu vários passos, eu acho que são importantes nisso aí. E eu acho que são importantes essas reflexões, assim, sobre onde as pessoas vão continuar errando, pra que elas entendam. É um papel importantíssimo, todo mundo tá na luta antirracista, branco ou preto. Sim. Porque a luta é ser antirracista. Então não é excluindo a pessoa branca da luta, é simplesmente ela entender como ela vai participar daquela luta, qual é o papel dela naquela discussão. Ela tá lendo autores negros, ela tá comprando de pessoas negras, ela tem amigos negros, ela põe pessoas negras na casa dela. Não é só não militante de ficar, não vou comer nesse restaurante porque não tem uma pessoa negra. É importante você observar. Mas assim, você é um empregador, você emprega pessoas negras? Você se relaciona com pessoas negras? Você tem amigos negros? Pessoas negras entram na sua casa? Sabe, enquanto as pessoas não começarem a parar pra pensar que as pessoas negras não estão na vida delas em todos os contextos, só nos contextos de amigo de rua, o amigo que fala de racismo na rede virtual, vocês não estão mudando nada. Porque eu tô dentro da minha bolha, só com amigos negros. Entre nós discutindo racismo e quebrando pau e mudando ali. E quando eu vou pro outro lado conversar com meus amigos brancos, eles estão numa bolha que eles
sabe metade das coisas. E é difícil a gente romper isso pra levar até eles, porque literalmente é muito ruim você ter que... Eu tô, assim, bem à flor da pele, né, porque é o que tem acontecido. É muito ruim quando você vai conversar algumas coisas e o que você escuta das pessoas é: mas você acha que é isso tudo? Peraí, vem cá, deixa eu te explicar alguns pontos. As pessoas, na hora de conversarem sobre ser antirracista, elas não estão dispostas a abaixar a cabeça e só escutar e tentar entender essa causa. Elas não precisam ficar justificando cada ponto que uma pessoa negra fala pra ela. É justamente isso que eu ia falar agora, é que a pessoa tem que entender aonde ela tá, e ela tem que entender que sim, ela faz parte desse cenário, porque toda a sociedade faz parte desse cenário. Toda a sociedade é construída pra traçar um caminho que foi imposto desde a época da colonização. Nós temos uma estrutura social toda baseada na escravatura, no racismo, no machismo, no patriarcado exacerbado, em um monte de problemas que acabaram sendo o pilar do Estado, o pilar da economia, o pilar da sociedade. E as pessoas têm uma dificuldade imensa em entender que elas fazem parte desses pilares errados para reconhecer os próprios erros, reconhecer os próprios privilégios e entender que ela pode fazer a diferença não apontando o dedo no outro, mas apontando o dedo pra si mesmo e vendo o que ela tá fazendo de errado. É escutar, aprender, entender, pra aí sim você poder mudar. Porque é muito fácil você usar todo um movimento, toda uma indignação como uma estratégia de marketing quando lhe convém. Você falar quando tá em alta, você falar quando tá ok falar, é uma coisa. Agora você tá tocando o dedo na ferida de quem realmente sente, você sentir isso, você entender isso e você lutar por isso diariamente no seu ciclo social, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo, que é uma luta muito pesada, porque as pessoas brancas tomam pra si. Parece que são duas visões de mundo bem diferentes, né? Porque quando eu vejo uma notícia de um jovem negro que é preso porque ele tava com o cabelo pintado, uma pessoa baleada nas costas, tudo isso acontecendo, como eu, como homem negro, não me identifico? Eu coloquei trança, sabe? Eu hoje ando na rua e me sinto mais vulnerável, cara. Eu me sinto que eu tô chamando mais atenção, uma atenção desnecessária. Eu sei que hoje, quando alguém olha pra mim, a visão é diferente, porque eu não tô mais limpo. Eu não tô como eles esperavam que eu fosse. Eu tô cada vez mais emperiquetado e mais negro, sabe? E eu reparo quanto mais negro eu fico, com trança, meu tipo de roupa, meu tipo de comportamento, meu redor vai ficando mais crítico e pior. As pessoas que me aceitavam como negro começam a pôr pontos do tipo: nossa, você gostou mesmo desse cabelo? Não, mas... Então eu percebi que elas não eram tão antirracistas assim. Elas eram conformadas. Elas têm o tipo de pessoa que elas querem. Corpos negros, máscaras brancas. Quanto mais o negro, mais branco que eu fosse pra ele, sabe? É como... E isso me afeta muito, porque eu começo a fazer classificações, sabe? E como eu vou levar a sério depois, quando essa pessoa resolve me levantar uma hashtag, como eu posso levar a luta a sério se essa pessoa não consegue perceber no dia a dia que um comentário desse é racista? E elas me disserem que às vezes é drama, que as pessoas negras são muito vítimas, sabe? É muito difícil incluir as pessoas brancas, às vezes, na discussão antirracista, exatamente por essa falta de humildade em entender. E quando eu digo entender, não é concordar com 100%. Você tem capacidade de só escutar, sabe? Eu penso muito assim, quando eu tô conversando com outra mulher negra e ela tá me falando sobre o que é ser uma mulher negra, como eu posso abrir a boca pra tentar questionar ou interromper ela sobre qualquer coisa, eu não tenho noção do que ela tá falando. Você tá entendendo? Sim. E assim, essas semanas foram muito isso pra mim. Lidar com isso nas redes sociais me deu, assim, uma extrema preguiça. Toda semana a gente queria gravar o Fora da Caixa, mas a gente se deparava assim, meu Deus, peraí, que o Brasil não dá sossego. Saiu uma nova notícia, mais alguma coisa acontecendo. E olha que a gente nem cobre muito política. Se fosse política, a gente tava assim, agarrado de coisa, né? Eu cubro política. Eu imagino sua cabeça. E não que essa luta antirracista, todo esse movimento que tá acontecendo, não seja um movimento político, porque é um movimento político. Principalmente, assim, porque eu vou fazer aqui, eu vou abrir uma discussão aqui meio só aleatória aqui, Torão. Posso? Claro, cara, o espaço é teu, o espaço é nosso. Eu quero dizer o seguinte, assim, o problema pra mim do movimento negro no Brasil é porque, assim, o movimento negro em si, ele não tem uma força, a gente não tem uma força política, a gente não tem uma representação política grande na Câmara, no Senado e na Câmara dos Deputados, a gente não tem. Porque a esquerda que deveria ser a porta-voz, né, da comunidade negra, ela exclui muito, ela usa as pessoas negras, as pessoas pardas, indígenas, como palanque político, apenas. Na verdade, e assim, aí quando você parar pra pensar que a gente elegeu uma quantidade grande de políticos negros, né, pro Congresso, e o que é importantíssimo,
Porém, ainda somos poucos, nós não temos uma força política. E onde deveria estar a nossa força política, no que você disse, na esquerda. Só que a esquerda, vamos combinar, ela nunca absorveu o movimento negro. Nunca. A esquerda nunca, o movimento negro nunca teve condição de colocar um grande político ali, como pra um cargo de presidência, nada, porque a gente nunca teve uma articulação política, porque a esquerda não deu conta. Mas por que a esquerda não deu conta? A esquerda nunca se interessou em absorver o movimento negro. Assim como a direita, a esquerda quer manter o privilégio branco, cara. Então, é muito complicado você ter pensamentos, a ideia progressista da esquerda de igualdade, de cidadania. A ideia de cidadania é muito mais ampla do que a direita brasileira, mas ainda continua com pensamentos fechados que condizem com os pensamentos da direita. Sabe qual é o problema do racista de esquerda? Porque ele tem toda a teoria. Ele lê Fanon, ele lê Djanira, mas por ele ter toda a teoria e ele ser todo consciente, ele não aceita quando o negro fala que ele é racista. Porque ele tem a teoria. Ele sabe que ele não é, mas ele não aceita. É esse que é o problema. O cara da direita você nem discute, porque ele não tem nem a teoria, ele nega o racismo. Mas um bom jeito de você saber se é uma pessoa racista de esquerda, né, é você saber se ela lê algum autor brasileiro. Nunca lê. Exato. Nunca lê. Não, ela vai pegar os top books ali de negritude ali na Amazon, na Amazon e é isso aí, sabe? Lógico que são livros ótimos, não vamos descartar. Não, são livros ótimos, com certeza. Mas continua aquela síndrome do vira-lata de ficar olhando pra fora e não olhar o problema que tá acontecendo aqui no Brasil. Sim. É sobre isso. E a gente tem uma puta realidade aqui, né? São dois países que têm muita semelhança, os Estados Unidos e o Brasil, enquanto nações, assim, federações. Tem uma estrutura política similar, tem suas diferenças. Tem uma história que tem a escravidão, né, como alicerce ali da construção e desenvolvimento do país, os dois. Tem suas diferenças? Tem. Mas por que eu sempre me pego pensando que o George Floyd morreu daquela forma e vários outros homens negros morrem daquela forma nos Estados Unidos, mortos por policiais brancos. E a comunidade negra nos Estados Unidos é muito forte a ponto de pôr abaixo uma cidade. E por que aqui a gente não consegue quebrar esse país no meio quando um carro leva 80 tiros? Ano passado, eu citei no podcast 10 casos de morte, crianças, jovens, homens negros, de forma injusta, onde o policial obviamente estava errado. Ano passado, um ano. Aqui a gente não levanta, a gente não quebra esse país no meio, a gente não bota fogo numa cidade, porque a gente tem uma noção burra de preservar o patrimônio, a gente é muito gado, sabe? A gente não tem ideia do que é botar as coisas pra funcionar e entender que uma pressão social, ela causa mudanças ideológicas, ela causa uma mudança política. A gente pode fazer mudanças na lei. Minneapolis vai extinguir a polícia, vai ser diferente o sistema de segurança de Minneapolis. E a gente tem que pensar também que outra coisa que dificulta bastante a situação brasileira é que a força policial é muito mais ligada com a política e, além de ser muito mais ligada com a política, é muito mais violenta, já que a gente tem um sistema de polícia militar, que é uma polícia quase que federal, né? Eles têm todas as artimanhas pra se encobrir e ser violento do jeito que eles quiserem. Isso é a necropolítica, né? A necropolítica, ela é o quê? A força policial, ela é um instrumento do Estado pra fazer valer e garantir todas essas ações do Estado. Assim, a necropolítica pode se manifestar de várias formas, assim, nas favelas e periferias, são espaços negligenciados já pelo Estado. O Estado, ele mata essas pessoas a partir do momento que ele não dá pra elas estruturas básicas pra viver. A gente tá falando de pessoas que até hoje não vivem com saneamento. A gente tá falando de pessoas que não têm acesso básico à saúde. Isso é a necropolítica. Você já deixa essas pessoas na margem há anos. O Estado, não consigo imaginar um camburão de polícia, um carro de polícia invadindo a zona sul de qualquer cidade no Brasil com truculência numa calçada, igual ele sobe um morro de uma favela. Ali é um território que moram pessoas. Por que tudo é permitido? Porque é o território da negligência, é o não lugar. E a gente que tá de fora não se assusta com aquilo porque pode. A favela é esse território, pode agir assim, mas é a casa das pessoas. O Estado usa a necropolítica exatamente para fazer valer que essas pessoas fiquem no lugar delas, de alienação, de subjugação. E a maioria da galera que tá nesse lugar é a minha galera, é o povo preto. Eles têm que sair de lá. Porque senão a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai ter uma representação política forte, a gente não vai conseguir fazer com que essas pessoas entendam que mais um preto morrendo, mais uma mãe perdendo uma criança na favela com um tiro de polícia, não é fatalidade, não é só fazer uma caminhada com uma faixa na beira de Copacabana exigindo luto e colocar uma cruz na praia. Isso é simbólico, é importante, mas é um homicídio. O país mata os nossos, sabe? E a gente não consegue fazer nada. A gente já vive um governo fascista que já dificulta muito a articulação aqui do movimento negro.
total. A gente tem a Fundação Palmares, que tem vou nem citar o nome daquele cara, que dificulta muito o nosso papel. Eu sei o nome dele, eu só não quero falar que eu tenho ódio dele. Ele dificulta muito nossos papéis, sabe? Todos os dias, ainda nesse cenário brasileiro, político, vai ter um cenário mundial, negro, aí você tem o governo Bolsonaro e ainda tem que ficar respondendo um amigo com perguntinha. Você entende como é muito a flor da pele pra mim? Mas qual que é, assim, a parte boa disso tudo? A gente tá aqui como dois homens negros conversando sobre essa situação e como a gente se importa e identifica como isso é uma transformação, como isso vai trazer mudanças futuras. Tem coisas positivas, sim. Eu acho que as manifestações se mostraram muita força e mostraram como as pessoas negras hoje são totalmente diferentes das pessoas negras de 10 anos atrás. Quando eu falo isso, por quê? Cara, a quantidade de rappers americanos ali que pagaram e criaram fundações pra pagar advogados para defender manifestantes presos, fundos para ajudar na luta antirracista, a NBA vai doar milhões, a Beyoncé, o Jay-Z, o Kanye West, é uma galera incrível. Eu pergunto, por que é tão difícil aqui? Porque infelizmente a gente não detém no Brasil, a galera preta não detém os meios de produção nem o dinheiro direito, então a gente não consegue ser a gente que pôr, porque só o Lázaro Ramos e a Thais Araújo pôr dinheiro pra ajudar aí, eles não vão dar conta. Então o nosso movimento no Brasil tem que ser quebrando, e tem que ser saindo na rua mesmo, sabe? Que é o melhor jeito, né? Você tocar na ferida de quem vai fazer funcionar. Porque vamos dar um exemplo que é essa própria pandemia. Todo mundo tá sujeito a essa doença, mas só começou a ser combatida de verdade quando chegou na parte da classe média alta, na classe rica, porque quando é no povo preto, o povo pobre, o governo tá pouco se fudendo. A partir do momento que você começa a quebrar banco e começar a doer no bolso daqueles que realmente que tem voz nesse país, aí a gente consegue ver uma mudança. Não, exatamente. Total. O problema é que quem vai ter voz? Assim, quem do seu grupo de amizades, tanto pessoas brancas quanto negras, conhecem a Nina Silva? Cara, eu acho que ninguém. E quando você tá vendo tudo que ela produz, o que ela faz, você não fala, nossa, que mulher incrível, velho, que sorte de eu conhecer ela. Sim. É que é a sensação que eu tenho, sabe? E isso pra qualquer pessoa preta no país. Porque todo mundo no Brasil, às vezes, fica nos dilemas. Tanta gente, assim, sabe, umas coisas muito não tão importantes ganham pauta, ganham milhões de seguidores, ganham visibilidade, e pessoas como a Nina, sabe, não são reconhecidas. A Thais Araújo fez uma live com a Ivete Sangalo incrível, porque o povo até que enfim descobriu que a Ivete Sangalo é branca, pelo menos nas atitudes. Porque a Ivete Sangalo, a Thais Araújo colocou ela no muro, quando a Thais Araújo perguntou pra ela assim, Ivete, me responde, por que a Margareth Menezes não é tão grande quanto você? A Margareth tá aí há anos antes da Ivete. A Margareth é uma compositora incrível, uma artista incrível, ela ajudou a moldar o Carnaval de Salvador, mas quem é Margareth Menezes na cena? Nem 1 milhão de seguidores, ela não tem patrocínio, ela não ganha visibilidade, as pessoas de hoje em dia, os jovens não conhecem ela. Então é isso que a Thais Araújo pautou. Você vai entender o privilégio quando você se pergunta por que eu tenho tanto espaço e aquela pessoa nunca conseguiu, e olha que ela batalha muito mais do que eu. Isso vale em tudo. Esses dias eu tava vendo um documentário sobre drag queens americanas, cara, que as negras falando que elas têm que trabalhar 10 vezes mais num show pra conseguir a quantia de dinheiro ou oportunidade de trabalho que uma drag branca. A gente tá falando que o racismo tá em tudo. E é muito triste ver pessoas sofrendo assim por causa disso na sua arte, na sua área, no seu trabalho. Se você consegue perceber isso, talvez você consiga fazer uma mudança. Eu conversando com uma amiga minha do trabalho, ela veio me perguntar o que ela podia fazer pra me ajudar, né? Assim, eu segurei pra não ser uma pessoa grossa, mas eu falei com ela assim, olha, da próxima vez quando a gente voltar à quarentena, tiver todo mundo no escritório de novo, quando você ouvir esse comentário e você ver que eu levantei e fui beber água, me defende. Porque às vezes eu não vou brigar ali, porque eu sei que se eu levantar a voz ali, eu vou ser mandado embora. Porque eu sou a parte mais fraca da situação e eu vou ser visto como o cara barraqueiro, que todo mundo já espera de mim, sabe? Cara preto, do único cara preto lá de serviço. Mas se ela me defender e levantar a voz, ela é uma mulher branca do olho claro, se ela me levantar a voz, eu tenho certeza que ela consegue me ajudar muito ali. Mas ela não leva, porque ela não absorve isso. É a questão de usar os privilégios ao favor da luta, né? Mas ela não observe isso, mas ela levanta e vai lá e dá um tapinha nas costas e dizer, vai ficar tudo bem. Porra! Se você percebeu que o que aconteceu, por que você não levanta a voz aí? Sabe, me ajuda. Não é te excluir de nada, é só trazer você pra participar real. Não é um tapinha nas costas, um conformismo, me chamar do rei da luta pelos direitos humanos e como eu sou incrível. Faz a diferença, porque tá ficando muito cansativo ficar lutando pra arrumar aliados e não ser um
não ser efetivo, sabe? Eu quero uma mudança muito real, porque agora eu tô numa fase que eu quero uma mudança real, de verdade. Esse movimento Black Lives Matter retornado me pôs assim que eu quero uma mudança real, quero jogar estátua no Rio mesmo, sabe? Eu acho que eu mudei pra caramba essa semana, assim, de como eu vejo as coisas, que talvez tenha muitas possibilidades de mudança, sabe? Eu vi muitas possibilidades legais aí do que pode vir. Mas depende unicamente das pessoas negras, cara. É triste falar isso, mas eu acho que enquanto... Pra levantar as pautas corretas, da forma correta, uma luta correta, e uma luta que seja nitidamente antirracista, e não simplesmente uma luta rasa, sabe? Que ela vai caminhar, mas ela tem prazo pra acabar, porque a nossa não tem prazo pra acabar. A gente precisa acabar com a desigualdade nas escolas, na saúde, no mercado de trabalho, entre as mulheres, nas favelas. A gente precisa diminuir o tráfico, a gente precisa diminuir a quantidade de homens pretos na cadeia, a gente precisa mudar toda a nossa estrutura enquanto pessoas pretas. Então a nossa luta vai durar aí 100 anos pra frente ou mais. A gente tá ciente disso. Mas agora o rompimento... povo preto vai se manter até a morte daquela pessoa. E se as pessoas não se juntarem pra lutar contra tudo que tá acontecendo, esse final vai vir muito cedo. Vai. Mas, Torão, já parou pra pensar que mundo lindo vai ser, porque você vai criar um filho antirracista. Eu vou criar um filho antirracista. Muitos amigos nossos vão criar filhos antirracistas. A gente tá conseguindo moldar algo diferente. Você tá entendendo? A possibilidade que eu e você temos de ter essa mente, essas discussões, tá tentando construir algo, os próprios podcasts, as nossas próprias produções de conteúdo. Eu sei que a gente vai moldar uma geração melhor. O problema é que tem muita gente que não vai moldar os filhos deles pra terem esse pensamento antirracista. A gente vê muitas pessoas ainda criando seus filhos com pensamentos homofóbicos, pensamentos racistas, excludentes, segregadores, sabe? E é uma criança, sabe? E eu vejo muitas pessoas errando, dando uma educação falha pros filhos. E não é uma questão de escolha, eu não tô dizendo como você deve educar ou não, mas princípios éticos é geral, é pra todo mundo. E a gente vive num mundo muito melhor do que o mundo dos nossos pais, cara. E muito melhor do que dos nossos avós. Olha a nossa possibilidade de reflexão, sabe? Nós estamos aqui uma hora dessa gravando um podcast, discutindo um assunto mó legal. Tenho certeza que meu pai adoraria ter tido essa oportunidade também na época dele, meu avô adoraria, mas eles estavam sequer se enxergando como homens negros, sabe? Sequer a cor deles era uma pauta ali, porque eles tinham muito que trabalhar primeiro pra sequer lembrar disso. Racismo, ele só é importante quando você tem tempo pra conseguir pensar nele. Porque, às vezes, pra alguns tios meus, pras pessoas que estão ao meu redor, elas têm que trabalhar, elas trabalham demais. Ir pra pôr comida na mesa, pra dar conta da vida. Então, elas não têm muito tempo, às vezes, pra ficar pensando nas pautas raciais, se eu vou brigar com meu patrão ou não. E, pra mim, isso é triste. Eu queria que todo mundo tivesse tempo e coragem. Eu não tenho medo de perder meu emprego. Eu brigaria lá dentro por uma pauta racial. Mas a maioria das pessoas pretas dependem pra caramba do seu emprego pra se arriscar. Então a gente muitas vezes vai abaixar a cabeça. E parece que a nossa luta não é tão válida porque, nossa, eu tenho que abaixar a cabeça no trabalho. Durante 8 horas do expediente eu sou um gado, abaixo a cabeça, não luto sobre racismo. Pra quando sair de lá eu vou gravar um podcast falando sobre necropolítica e a morte das pessoas negras. Você entende que fica muito desconfortável viver? E pensa numa coisa também que não é apenas lutar, porque a cor da pele influencia muito no que você tá lutando e quais resultados você vai receber. Porque a luta feminista começou muito depois da luta antirracista, né? A luta pelos direitos de igualdade das pessoas pretas, e ela tá muito mais avançada por justamente o feminismo branco ter levado em consideração um público-alvo branco. Então, tem uma facilidade muito maior da mudança acontecer porque são pessoas brancas. Enquanto uma pessoa preta que esteja lutando pelos seus direitos, da mesma forma que N mulheres lutaram, não vai conseguir. E pior ainda se for uma mulher preta. Não, e o mais engraçado, por exemplo, ele leva isso pra causa do LGBT, né, que mais, é a mesma coisa. Muitas vezes a visibilidade dos gays, da causa, só vai
pra um gay branco, padrão. O cara, sabe, aquele padrãozinho branco. Cadê as trans? Sabe, a luta gay começou com mulheres trans negras e elas são hoje massacradas na comunidade. Elas estão à margem da comunidade gay. Por quê? Porque a comunidade gay é branca. Então não dá pra discutir racismo na comunidade branca, gay. Não dá pra discutir racismo com as feministas, porque são todos movimentos brancos. Os negros ficam à margem. Qualquer homem negro gay que quer discutir, não gosta de discutir sobre causas LGBTs porque não nos inclui naquelas pautas. Então o que você vai discutir? Com os negros. O feminismo negro surge onde? Cadê essas pautas? A pauta do feminismo branco não sobe nas favelas. Então o feminismo negro vai dar conta. A discussão da pauta dos LGBTs não abarca o racismo, não abarca a transfobia. Nós vamos discutir isso. Eles podem achar que eles abarcam, mas eles não abarcam. Eles são incapazes de dizer que o homem negro foi tratado como fetiche, que tem toda aquela fetilização do nosso corpo, que é horrível. E isso é desacerbado e é difícil você lutar contra isso. Pessoas que já são minorias, como mulheres, gays e os gays, eles têm dificuldade de entender que eles também causam dor. Você entende? Assim como o homem negro tem que lembrar que ele pode ser homofóbico e machista. E vice-versa. A gente tem que lembrar que todo mundo pode causar dor no outro, nesse sentido. Se a gente conseguisse um pouco absorver a causa de cada um pouco, eu acho que os movimentos das minorias seriam muito mais fortes. Vai chegar um momento, talvez, que o feminismo seja único, porque, sabe, mas pra mim é o que a Angela Davis diz, a mulher negra, ela vai caminhar e vai levar tudo isso pra frente, nós vamos seguir atrás, entendeu? Porque é muito foda isso. Eu não consigo participar de muitas discussões hoje sobre feminismo, sobre causas LGBTs, nada disso, porque eu não me identifico e eu sempre bato de frente com alguém que diz que eu tô sendo vitimismo, que todo mundo ali é igual, todo mundo tá lutando e gays não são racistas. Que isso, meu amigo? Complicado. Cara, toda essa parada do recorte racial, né? É uma coisa muito importante que deve ser feito e dificilmente é feito, porque enquanto o feminismo branco luta contra padrões de beleza, pressão estética e enfim, o feminismo negro luta contra a solidão da mulher preta, luta contra os abusos, a sexualização e N desses aspectos que eu li muito sobre essa questão e ela nunca teve tão em pauta quanto está tendo agora. E graças a muitas mulheres que eu sigo, eu pude fazer essa autorreflexão que era muito difícil pra mim enxergar antes. Total. Esse recorte racial é uma coisa... Eu sempre faço isso pra tudo, né? Eu procuro fazer pra tudo isso, assim, ao mesmo tempo que me coloca numa análise muito... pesada. Basicamente, muito isolada, mas ao mesmo tempo me possibilita ter uma noção sobre o que eu quero, porque o que eu quero é analisar as pessoas pretas naquele contexto. Um exercício que eu sempre faço é justamente esse. Quando eu vejo qualquer coisa acontecendo, qualquer elogio na internet, qualquer abordagem policial, tudo, eu me pergunto, e se essa pessoa fosse negra? Isso é muito fácil, né, de ver, a gente consegue perceber aí, a gente vê vídeos de como a polícia aborda pessoas na esquina, na periferia, e como ela aborda pessoas em condomínio. Ela não pisa no gramado, o cara até grita, põe o dedo na cara do policial. Tem uma diferença muito grande no tratamento. E o que as pessoas têm que entender é que não é uma questão estrutural, é só estrutural e econômico. O racismo, ele é cultural, sim. Primeiro porque eu, como homem negro, eu posso ter o carro que eu tiver, eu posso ter a casa e o cargo que eu tiver. Eu posso ser um político respeitado e um ator respeitado. Isso não vai me extinguir. A ideia, cara, é muito louca a ideia de que crescer na vida é um perigo. Você não pode ter um carro da hora porque vão pensar que é roubado. Você não pode se vestir da hora porque vão pensar que você tá tramando alguma coisa. Você não pode escolher o seu próprio corte de cabelo. Mas essa pauta é uma pauta nossa. Porque o engraçado para as pessoas, muita gente que não entende a luta do racismo, é que elas acham que para as pessoas pretas, se elas atingirem determinados pontos e condições de vida, padrões sociais, a gente não sofre racismo. Você vai me dizer que um cara rico sofre racismo? Sofre. Lógico que sofre. Eu posso ser podre de rico e ainda ter que me identificar. O Djonga dirigindo o Porsche dele foi parado pela polícia. No meu trabalho, teve um tempo que eu percebia que os seguranças lá ficavam me olhando pra saber se eu realmente trabalhava lá, e os caras me viam todos os dias. Aí eu andava só com um crachá no bolso, agora eu tenho que andar com um crachá no pescoço, sabe? Pra todo mundo bater o olho e saber. E isso assim, olha, eu trabalho lá, sabe?
E eu fico pensando, se você é uma pessoa negra que tem acesso, que é rico, por que a primeira coisa que você vai fazer quando você tem acesso é tentar ajudar os seus? Por que o Djonga vai contratar pessoas negras? Por que a Thaís e o Lázaro vão patrocinar e apoiar pessoas negras? Porque ninguém vai fazer, se não for a gente. Ninguém vai fazer, e quando vai fazer vai ser oportunismo. E não vai fazer direito, sabe? Eu sei hoje que se eu tivesse uma quantia significativa de dinheiro, que eu estaria apoiando. Era luta antirracista. Era amigos que querem lançar um livro, lançar um curta. Eu quero apoiar essas pessoas. Com certeza, nós compartilhamos desse sentimento. Entende? E eu sei que você também faria isso. E eu penso assim, se eu fosse, de verdade, uma pessoa branca que olhasse a causa antirracista e fala, eu quero contribuir, eu não falo, não é só doar dinheiro. Aquele vídeo do Porta dos Fundos é engraçadíssimo, né? Porque eles põem várias soluções lá que a gente escuta. Ah, tá aqui dinheiro pra causa, levanta a mãozinha. Aquele vídeo, nota de repúdio, é incrível. Só que aquele vídeo é até uma autocrítica, porque aquelas duas mulheres negras que participam daquele vídeo, elas estão no Porta dos Fundos há 4 anos, há muito tempo. É a primeira vez que elas têm o destaque num vídeo. Elas não são do corpo principal do Porta dos Fundos, mas agora elas foram, porque talvez sejam as únicas atrizes ali negras pra ser porta-voz dessa propaganda que eles precisavam, sabe? Talvez a partir de agora elas vão estar em vários quadros como destaque, porque eles perceberam isso. Mas eles precisaram perceber pra mudar. Antes de tudo isso que tá acontecendo agora, né, estourar, eles fizeram outro sketch nesse sentido, também de autocrítica, que era a sketch Cotas, onde eram essas duas mulheres, e elas estranhando, por que tem outra mulher negra aqui? Geralmente só tem uma mulher negra, não pode ter duas. Eu vi esse vídeo também, eu lembro, e é engraçado, porque a gente vê esses vídeos, é bem a nossa coisa, né? É engraçado, porque eu tenho, quando entrou outro amigo negro no meu setor de trabalho, a primeira coisa que a gente não se conhecia, a gente foi brincar, nossa, cara, você vai roubar meus brancos, sabe? Porque assim, a gente brinca entre a gente, porque eram os dois negros que tem ali, e a gente agora vai dividir, porque é assim, aquele elenco de série, né? O engraçado, a loura, o casal, o bonito, o negro. No desenho sempre tem o negro. O negro, né? O negro é o sujeito, sabe? Então, e eu vejo no meu trabalho, na minha vida, geralmente, eu sou o negro. Mas eu percebi que eu só era o negro porque eu convivi em espaços brancos. Quando eu fui conviver em espaços pretos, na zona boêmia da cidade, na periferia, com a galera preta, eu amei. Porque eu não era destaque, eu só era um cara fazendo coisas legais, um cara que todo mundo queria conversar, eu não era o porta-voz da minha comunidade. Eu não tinha que ouvir quando algum branco ia discutir sobre racismo, e eu tinha que todo mundo da gerência olhar pra mim pra saber qual era a minha reação. Não tem isso. Não tem esse desconfortozinho, sabe? Eu senti isso quando eu mudei de escola, né? Eu estudava em escola pública, e quando eu passei de bolsa de estudo para um colégio particular, cara, eu teve essa mudança drástica de cenário, porque antes eu vivia num cenário majoritariamente negro e pardo, e com pouquíssimos brancos, e aí eu passei para um cenário de só branco, e eu odiei aquele lugar. Eu odiei demais, cara, essa mudança de cenário, saca? De um espaço onde eu me identifico pra um espaço completamente branco. E não necessariamente a pessoa negra, ela quer conviver em espaços que não tem luxo, que não tem sofisticação, que não seja na Zona Sul, que não seja melhor e tenha melhor qualidade. Não é isso. Mas eu prefiro literalmente conviver da forma mais simples, beber o litrão mais barato, do que passar determinadas situações, sabe? E eu sei que a minha galera, geralmente, ela não pode pagar o ingresso mais caro, ela não pode estar nas festas mais caras. E também a gente não quer estar nesses lugares porque é desconfortável. Muitos negros tentam atingir determinados tipos de padrões de vida para acessar determinados tipos de lugares, para chegar lá e se sentir tão humilhado e desconfortável que ele volta. Ele volta para não ir mais, sabe? E não é um, não é dois, somos todos. Todos passamos por isso. Por quê? Primeiro, você aceita, você entende, você quer lutar contra aquilo, você quer mudar o seu redor, mas depois você repara que é desgastante. E além de ser desgastante, eu preferi que era muito melhor eu lutar pra despertar, conversar, ensinar, tá ali dialogando com outras pessoas pretas que precisam estar nesse rolê antirracista junto com a gente, do que perder tempo com meu amigo de Zona Sul explicando pra ele sobre o porquê o racismo existe. Porque aquele cara tem tudo, eu não preciso perder tempo com ele, eu vou perder tempo com esse cara aqui, ó, que tá na periferia, ele vai entrar na faculdade, ele vai se deparar com um mundo muito louco, e é ele que a gente tem que preparar. Vamos ensinar pra esse cara o que é ser antirracista quando ele tem 14 anos de idade. Porque imagina que esse cara com 20 anos, como ele vai ter já um conteúdo iniciado aqui agora. Eu não vou perder tempo com essa outra galera que quer ficar batendo boca comigo e tentar me ensinar o que é não ser racista. Com certeza. É um desvio de energia que eu tô fazendo e tem feito muito bem, e na verdade tem tido grandes resultados.
Não tem coisa melhor do que você ver alguém que tá aprendendo a ser antirracista. Alguém que tá entendendo que realmente ser antirracista. Muita gente começou a divulgar o Fora da Caixa nessas últimas semanas, pessoas brancas. E eu achei incrível, porque essas pessoas estavam falando assim, olha, eu escutei, tem vários temas aqui que eu nunca, como pessoa branca, tinha ouvido falar, porque não é do meu círculo, mas eu adorei conhecer e eu com certeza vou mudar depois disso, porque eu não tinha noção que isso aqui existia. Parece um absurdo? Parece, mas é ótimo. É ótimo tá furando essas bolhas, entende? Mas são poucas as pessoas que estão dispostas a sair dessa zona de conforto delas e abraçar a causa real, sabe? Dar a cara a tapa, tomar posição, tomar partido em qualquer lugar sempre é um risco que poucos estão dispostos a tomar. Eu, você, muitos podcasters negros que estão fazendo conteúdo, podcasters mulheres, podcasters LGBTs, eles estão tomando partido e estão dando voz e estão dando um rosto para uma luta e estão dando esse rosto a tapa, porque eles aceitaram que isso é quem eles são. Eu aceitei que a minha luta pela população parda, pela população negra, é a minha luta. E eu tô fazendo disso o meu pilar, o pilar do meu programa, o pilar da minha construção social, o pilar da minha personalidade daqui pra frente, o pilar que eu vou construir a minha vida, minha carreira, tudo. Minhas relações pessoais, meus futuros namoros, minhas futuras amizades, tudo vai ser baseado em cima daquilo que eu decidi lutar, daquilo que eu decidi crer, daquilo que eu decidi estar na frente e tomar partido. Total, exato. Tomar partido, isso é muito importante. Eu queria saber até como é que tá sendo pra você ver esse levante de pessoas que têm derrubado estátuas, monumentos de líderes e personas, né, racistas, mundo afora. Porque eu tenho achado extremamente... Eu tô adorando. Tenho achado extremamente importante, mas assim, engraçado que aparece, como tudo que eu te disse, aparece o outro lado, né? E qual é o outro lado? Por exemplo, uma personalidade negra, um dos primeiros atores a ser premiados na Inglaterra lá, ele tem um busto dele numa praça lá, jogaram um alvejante na estátua, que homenageava um dos primeiros negros premiados no país. Os manifestantes jogaram alvejante. Na Austrália, manifestantes se acorrentaram a uma estátua de um ex-escravocrata lá e se defendendo, indo... assim, combater os manifestantes que fossem atacar a estátua. Na Inglaterra, você tá tendo lá pessoas defendendo o Churchill, pessoas indo contra o Churchill. No Brasil não vai ser diferente. A estátua da Princesa Isabel amanheceu cercada pela guarda municipal e várias flores de lírio. Lírio, acho que é lírio branco, né? E essa flor, ela tem um simbolismo muito grande, assim, pra época da escravidão. E eu acho que as pessoas estão mandando recados em símbolos muito significativos de que elas são racistas. Ao colocar o lírio no pé da Princesa Isabel, ao simbolizarem a KKK lá na... Nem precisa ser tão escondido assim como a parada do leite, a parada do lírio. Tem pessoas saindo usando suástica, usando o 88, usando a águia. Tem gente pegando, tipo assim, escreve nazismo no Google Images e pega a primeira coisa que vê e coloca numa camisa. Você assistiu Rick and Morty? Já. Eu sei que episódio tu vai falar. Tipo isso também. Toda vez que eu vejo o Brasil assim, eu penso assim, caralho, a gente é muito universo paralelo, né? Tipo, do nada você acorda... A gente é aquele universo paralelo onde o fascismo ganhou. Onde o fascismo ganhou, eu tenho muitas vezes a impressão de que a gente já virou essa chave e só não percebeu. Sabe? Que a gente já tá em outro universo. Cara, a gente tá percebendo aos poucos, mas a gente tá percebendo rápido também, saca? Sabe quando tá rápido e devagar ao mesmo tempo? Que a gente tá indo como se fossem pequenos socos, um atrás do outro. Super, exato. Eu também acho que a gente... Tu falou, né, que por causa das tranças, tu se sente mais vulnerável, né? Eu coloquei também tranças em homenagem à minha ancestralidade, minha avó, meu pai, eu mesmo. E eu não me senti vulnerável. Eu me senti mais forte. Eu me senti aquilo como se fosse um símbolo de poder. O símbolo de poder do meu sangue. E é isso que eu tô vendo nas ruas agora. O que eu tô vendo nas ruas é o símbolo de poder de uma geração. Que surgiu de uma geração, que surgiu de uma geração, que surgiu de uma geração. E assim vai. E esse símbolo de poder vem se acumulando e ele tá pronto pra estourar. Nós não vamos mais ficar parados pra estátuas nenhumas. Nós não vamos ficar parados pra falso moralismo. Não vamos ficar parados pra político. Não vamos ficar parados pra nada. Nós somos a força da mudança de espíritos ancestrais de um outro mundo. Com certeza, eu acho que... É assim que eu vejo. Perfeito. Eu também acho que a nossa geração, essa geração que tá aqui hoje, consciente, lutando contra o racismo,
somos antirracistas, somos antifascistas. Nós somos uma geração que tem a possibilidade de deixar ferramentas e molduras e uma base muito grande para quem tá vindo. Eu sei que não vai ser a minha geração e a sua que vai acabar com o racismo, mas eu sei que o que a gente tá conseguindo construir aqui de pilar para essa discussão, a gente tá levando a discussão do racismo para outros níveis. A gente tá arrasando, claro que tá difícil ainda, como sempre foi, vai continuar sendo difícil a luta antirracista, mas o que a gente tá conseguindo construir são pautas incríveis. E a gente tá ocupando muito mais espaços, então daqui a uns 10 anos, eu imagino como vai estar lindo o movimento negro. O trabalho de formiga, ele é ruim pela questão da demora. Mas você imaginar que cada passo que a gente tá dando agora é um passo a menos que os nossos filhos vão precisar dar, nossos netos vão precisar dar. Isso já revigora o suficiente pra eu não desistir e lutar ainda mais pra que os meus filhos e os meus netos deem o mínimo de passos possíveis. Total, viu? É bem por aí, eu também penso muito isso. Cada passo nosso aqui a gente tá suavizando a caminhada de quem tá vindo, sabe? É isso mesmo. Botar tudo isso em perspectiva é algo muito bonito e muito amedrontador, é muito tudo, saca? Porque é complicado você botar isso em perspectiva. Mesmo eu já tendo feito todos esses programas, não dá pra colocar tudo num único cenário, numa única pintura, num único poema, numa única música. É um cenário amplo, gigantesco, que a gente tem que lutar todo dia. E é isso. Não há o que fazer além do que a gente já está fazendo. E eu tô muito orgulhoso da minha nação por estar se levantando contra tudo isso que tá acontecendo. A gente podia estar muito mais apático, né? Mas eu acho que a gente tá num nível de consciência que... Eu acho que a pandemia tá atrapalhando muito o brasileiro, assim, por mais que a gente tá indo pras ruas, né, de qualquer forma. Eu acho que todo esse cenário político aí, no momento que a gente não tivesse de pandemia, talvez nossa quebradeira seria maior também. Com certeza seria bem maior. Muito mais pessoas. É meio que impossível indicar uma única coisa aqui. Né? Impossível. Tem muitas coisas que dá pra indicar, livros e tudo mais. Eu citei um no início do programa, que era o Corpos Negros, Máscaras Brancas. Sim. Que é um livro muito bom sobre o embranquecimento conforme você vai subindo nos seus status sociais. Isso é ótimo, isso é verdade. Filme... Esses filtros de aplicativo provam pra gente o embranquecimento social. Cara, me dá uma raiva que eu fico ainda mais branco quando eu tô num filtro desse. Não, super, a gente fica branco demais, muda tudo, o cabelo fica liso, é caótico. Evita usar. É horrível, cara. Mas um filme que é mais atual que nunca, eu não gostaria que fosse atual, mas é Infiltrados na Clã. É ótimo, né? Nunca deixa de indicar esse filme. Spike Lee sempre mandando brasas. O cara é um gênio. Não sei se você viu o novo filme do Spike Lee, né, que saiu na Netflix. DA5 Blonde, Irmãos de Arma. O filme é incrível. Que é sobre o Vietnã, né? Ele fala da marginalização da comunidade negra. O filme tem uma história muito poderosa. Ele trata uma questão de... Tem ali as palavras do Malcolm X como referência. Eu tô evitando falar pra dar spoiler, né? Mas o Spike Lee, todo mundo sabe que ele produz coisas incríveis. O filme faz uma referência muito grande a 5 homens negros juntos, fazendo uma descoberta. É uma guerra, tipo assim, é uma guerra que tem durado há séculos, é a guerra contra o racismo, e aí o filme pega muito esses pontos, assim. É um filme incrível, a gente vê, tá na Netflix, lançou dia 14, lançou dia 14 isso, ou dia 12, não sei, mas tá na Netflix, saiu esses dias agora. É um filme incrível, eu assisti e vale extremamente a pena. Com certeza. De livro, o que mais? A gente citou alguns autores e é bom.
né, ler alguns autores, principalmente brasileiros. Lélia Gonzalez sempre é uma ótima recomendação, sempre é um ótimo livro para se ler. Tem Angela Davis, com certeza também é um ótimo livro para se ler. A biografia de Malcolm X, Por Todos os Meios Necessários. Eu tenho um livro para indicar que é da Zélia Amador de Deus, que é um livro que chama Caminhos Trilhados na Luta Antirracista, da editora Autêntica. É um livro extremamente importante, assim como o da Djanila, né? É um livro que trata da luta antirracista, dos caminhos, do que você perpassa. Basicamente, ele fala muito dessa discussão que a gente teve aqui, dessas minúcias, dessas pequenas trilhas que a gente tem que fazer, que o caminho na luta antirracista, ele não é reto, ele é sinuoso, né? É uma curva atrás de curva. E o livro é incrível, vale a pena, é uma autora brasileira, acho que a gente tem que valorizar autores negros brasileiros, a literatura negra brasileira é incrível, a gente tem que estar consumindo mais. Tem também muitas músicas que se pode indicar do cenário brasileiro, do Dexter, Racionais, enfim, Pânico na Zona Sul, Racistas Otários, e A-Boy. Se você pegar, se você tá inspirado mesmo, você tem muito filme pra ver, muita série pra assistir, tem muito livro, tem muita música, tem Racionais, pega toda a discografia. Cara, pega toda a discografia. Se você quiser ler autores internacionais, também pega. Deixa eu te falar, nos últimos 10 anos, a nossa produção de conteúdo para falar sobre racismo, a luta antirracista, é imensa. Ela tá nas telas, ela tá no som, ela tá nos livros. Eu acho que qualquer pessoa que tá a fim de absorver essa luta, de compreender um pouco mais, porque nós, como pessoas negras, ainda estamos aprendendo. A gente ainda não definiu qual é o conceito correto de afrofuturismo, a gente ainda tá aprendendo a discutir necropolítica, são termos muito novos pra nós. Aí, ó, falando em afrofuturismo, tem Pantera Negra também. Tá, não pode deixar, né? A Pantera Negra é incrível. Tem o Mordomo da Casa Branca, sabe? O Mordomo, 11 Presidentes, são filmes incríveis. Mas você, pessoa branca, escutando, toma cuidado que existem também muitas produções que são feitas pra branco aplaudir, como Green Book. Sim. Não assista. Sim, tem muitas. Não vale a pena. Na verdade, é muito fácil você perceber quando uma produção é feita por um negro para os negros ou para os brancos. Básico, quem é o diretor? Roteirista. Se não for Spike Lee, Ava DuVernay, se não for... Não, mas você tem que olhar o seguinte, sobre o que aquela história quer falar. A maioria dos filmes antirracistas, filmes de história negra, ele pauta muito em qual questão? A questão da escravidão, enquanto nós somos pessoas que lutamos para sair disso. Ok, é uma luta válida, ainda a escravidão ainda é nossa pauta. Infelizmente, ainda nós estamos ainda nessa pauta. Porém... Depois de 400 anos, nós ainda vivemos sobre essa sombra. Porém, só um diretor negro, só um roteirista, uma roteirista negro, são capazes de trazer para a tela a sensibilidade da vida de uma pessoa negra e de como ela enxerga e passa o racismo. Você não precisa ter um filme onde tem pessoas brancas que vão agredir. Lógico que isso existiu, a gente sabe do momento de segregação. Pessoa branca que vão agredir, que vai te chamar de macaco, de preto, de cuspir na sua cara, te chocar e ser 12 anos de escravidão. Isso é importante sim. Mas sabe aquela nuance romântica de Moonlight? Que tá ali nos detalhezinhos, tá na cor da fotografia, tá no romantismo do filme. Moonlight é um filme tão lindo. É isso que eu tô falando. Tem forma de você discutir o racismo, mas na beleza da vida negra. Sabe, nessas nuances do povo negro. E esse filme do Spike Lee, ele faz muito isso. O racismo tá ali o tempo todo, gente. São homens negros na tela. A gente tá falando de racismo a qualquer tempo. Qualquer filme que a Viola Davis esteja, uma série, a gente vai falar de racismo. Porque ela vai estar lá. A questão ele tá sutil. Ele tá ali na forma que o racismo tá nos personagens, na forma como ela se posiciona, porque ela tem que se empoderar enquanto mulher negra. E a gente lê nitidamente, assim, quando eu vejo um filme que eu tô vendo um homem negro tendo que se falar mais alto, eu já penso, ele tem que falar assim pra ser ouvido. Eu não preciso que o filme me explique por que um homem negro vai gritar. Você entende? Tem uma diferença? E eu gosto desses filmes que prezam pela sutileza. O Spike Lee faz isso muito bem. Tem nuances que a gente consegue perceber. Né? Exatamente. Assim, e é uma forma bonita, né, de você fazer. A arte é uma forma incrível de você deixar um registro histórico, bonito, poético, pra todo mundo que vai vir. Lógico que muitas obras envelhecem muito mal, pra caramba. Outras, assim... Eu tava zoando até no Twitter hoje, né, mais cedo, que a gente tava falando sobre novela. Quantas novelas da Globo hoje não passariam? As pessoas negras não dariam conta de assistir,
Porque o nosso contexto hoje de olhar pra aquele tipo de coisa é outro, né? A maioria das novelas, quando tinham homens negros, eles eram casados com mulheres brancas e eles eram aqueles negões de tirar o chapéu, sabe? A gente fica rindo assim, imagina só uma novela dessa hoje, como é que estaria a militância no Twitter em cima da novela? Tem coisa que não envelhece bem. Então, por que não envelhece bem? Porque você tenta militar descaradamente, você quer pôr aquilo nitidamente na tela. Agora, quando você pega a história, a beleza da história, que o racismo tá no olhar, tá no personagem negro ter medo de entrar na farmácia. Você não precisa dizer que... Sabe, você não precisa dizer nada. Pode ser um filme todo mudo, que eu vou entender o racismo. Simples. No olhar, na atitude, a gente vai entender. E é bonito isso. E essas obras não envelhecem, hein? O tempo vai passar e elas vão continuar incríveis. Viva o Spike Lee! Então, tivemos uma excelente conversa aqui entre eu e meu amigo Wesley. E, cara, eu espero de verdade te chamar aqui um dia pra conversar sobre algum assunto alegre. Eu ainda vou te chamar pra gente discutir um assunto menos pesado aqui no programa. Quando eu penso assim, vou trazer pro podcast, por fora da caixa, um assunto descontraído. Vamos lá, negritude e descontração. Sempre tô esbarrando numa pauta racial e a gente acaba militando um pouco, não tem problema, mas eu acho que a gente pode sim ter um episódio aí divertido pra gente falar. Olha, vou te dar uma dica, eu adoro filme, hein? Gosto muito de filme, se quiser falar sobre... Eu vi que você fez um episódio sobre filme de terror, você pode me chamar pra falar sobre filme de fantasia. Porque, olha aí, olha só, eu tava lá. A gente vai. Eu tava escrevendo um roteiro, pensando em falar sobre filme de fantasia, e do nada eu já tava escrevendo sobre como não tem pessoas negras nos filmes de fantasia. Tá vendo como é muito complicado minha cabeça, cara? Não, a gente assim que eu tiver um outro programa sobre filme, eu te chamo. Vou querer. Com certeza. Já me sinto convidado. Olha, eu quero agradecer o convite mais uma vez. É muito bom estar participando, eu gosto demais. Você já tá convidado fora da casa, vamos organizar um tema aí pra você vir falar com a gente, vai ser ótimo. É um prazer poder falar no Taurus Cast mais uma vez, seu podcast é incrível, você sempre traz temas incríveis, a gente sempre tem uma discussão muito boa, muito próxima. Muito obrigado. É como se você estivesse gravando pessoalmente, que é incrível, parabéns, essa energia é muito boa, Torão. Um dia a gente Que isso, aí nós vamos encontrar no meio do caminho entre Pará e Belo Horizonte, é Brasília? Eu acho que é. Pará não, entre Belém. Tem que ver no mapa depois. Péssima geografia. Eu sou geógrafo, hein, cara. Mas pra tu ver, cara, como flui, né? Uma conversa entre dois homens, um homem negro, um homem pardo, batendo as ideias, batendo as mentes. É algo sensacional, é algo incrível. Quando tem duas pessoas dispostas a conversar, não tem como não funcionar. Sim. E a gente não tá nem falando de concordar, não. Que a gente pode discordar de tudo que um outro fala, mas a gente tá aqui se escutando e dando espaço um pro outro falar. E isso não tem coisa mais importante que isso. Isso é muito importante. Extremamente importante. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. E você, ouvinte, fique bem, fique vivo. E esse momento todo de pressão, de terror, de medo vai passar. E nós nos veremos em dias melhores. Obrigado por ouvir até aqui, por nos acompanhar nessa pequena conversa. Embora você não possa ter participado, eu espero que você tenha se identificado com o que a gente conversou aqui. E eu tenho certeza que eu vou esperar você no próximo programa. Obrigado. Então tá, ouvintes, muito obrigado por me receberem. É sempre um prazer estar aqui no Taurus Cast. E até o próximo convite, hein, cara. Tamo aí.